Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, sou Pascal Lotas, dos Estudos de Neutralidade. Hoje será um episódio um pouco especial, porque geralmente faço análises políticas sozinho. Mas hoje estou com meu amigo e colega Temurjin Gambatar. Jin é médico no Japão. Há 2 anos, escrevemos juntos um capítulo em um livro sobre a política externa da Mongólia. Ele é um dos meus especialistas de referência quando se trata de assuntos mongóis. Embora ele não trabalhe na área de políticas, ele mantém um olhar muito atento sobre seu próprio país e sabe sobre o que está acontecendo. And he knows a lot of what is going on, and he looks at things like what happened. E ele olha para eventos como o que aconteceu recentemente, quando Vladimir Putin visitou a Mongólia. Ele foi lá não apenas para conversas de alto nível, mas também para assinar alguns acordos bilaterais. A comunidade internacional está bastante chateada, porque a Mongólia é signatária do Tribunal Penal Internacional, TPI, e do Estatuto de Roma. De acordo com as regras do TPI, a Mongólia teria sido obrigada a prender Vladimir Putin, mas isso não aconteceu. Há muita discussão sobre o que isso significa para o direito internacional e as relações bilaterais. Portanto, quero discutir isso com você. Jin, bem-vindo ao programa. I want to discuss this with you. Jin, welcome to the show. Well, thank you very much for having me today. And yes, Muito obrigado por me receber hoje. Sim, muitas pessoas estão chateadas com o que aconteceu na Mongólia. Estão dizendo coisas como a Mongólia abandonou suas obrigações para com o Tribunal Penal Internacional. Argumentam que isso é um retrocesso no estabelecimento da justiça universal. Até o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia escreveu no Twitter que trabalharia com seus parceiros para punir Ulaanbaatar por suas ações. Isso não faz sentido porque, como você mencionou, a visita teve muitas implicações, especialmente no sentido bilateral. Antes de entrarmos no tema principal, é melhor começar olhando para um mapa. A Mongólia está localizada entre a Rússia e a China, seus únicos 2 vizinhos. Manter boas relações com eles é apenas uma questão de bom senso. Imagine prender Putin ao desembarcar em Ulaanbaatar. Em que tipo de universo isso faz sentido? as he lands in Ulaanbaatar, in what kind of universe does that make sense? Yeah, because it looks as if the Mongolia had like a third Sim, porque pode parecer que a Mongólia tem uma terceira fronteira com o Cazaquistão, mas não tem. A Mongólia é um país grande, mas está espremido entre 2 gigantes. Está a apenas 32 quilômetros do Cazaquistão, mas não há fronteira direta. Talvez seja por isso que Vladimir Putin escolheu a Mongólia como o primeiro país do TPI a visitar. É claro que ele estaria seguro lá. Mesmo que fosse preso, como o tirariam do país e o levariam para a Haia? Além disso, hipócrita da parte da Ucrânia exigir que a Mongólia prenda Vladimir Putin, que a Ucrânia não é membro do TPI. Ukraine is not a member. Ukraine They is just not a member ratified of it the last ICC. month. The, Even then, when they E mesmo ratified quando o it, ratificaram, acrescentaram uma condição afirmando que seus soldados não seriam condenados por crimes de guerra. of war crimes. so, I mean, this map. Então, este mapa aqui mostra os países que fazem parte do Estatuto de Roma e estão vinculados pelas regras do TPI. Verde indica países que assinaram e ratificaram. Laranja representa aqueles que assinaram, mas depois se retiraram. Amarelo significa que apenas assinaram, mas não ratificaram. Você está dizendo que a Ucrânia realmente o ratificou no mês passado? Ukraine actually ratified it last month, you're saying? Sim, em agosto. But only Mas eles incluíram uma condição que isenta seus próprios soldados de estarem sujeitos às regras, como asterisco. rules with a little asterisk. precisely. For 7 Precisamente. Por 7 anos, eles não querem que seus soldados sejam condenados por crimes de guerra na Rússia ou na Ucrânia. in Russia or Ukraine, we don't know. It's just a height of hypocrisy, isn't it? É simplesmente o auge da hipocrisia, não é? Fazer essas exigências, enquanto também há vozes nos Estados Unidos fazendo o mesmo. Embora eu não tenha acompanhado nenhuma declaração oficial, a pressão sobre Ulaanbaatar foi bastante alta, não foi? Ulaanbaatar was quite high, wasn't it? Yeah, from the International Criminal Court and from Ukraine, those are the only two Sim, official do Tribunal Penal statements Internacional e da about the Ucrânia. situation.
Essas são as únicas duas declarações oficiais que fiz sobre a situação. No entanto, houve muitas declarações não oficiais de embaixadas ocidentais em Ulaanbaatar. Elas expressaram apoio à Ucrânia e condenaram a agressão russa. Sim, eu concordo. A questão é que os acordos que foram firmados foram bastante interessantes. Se olharmos para este aqui novamente, na própria página inicial do Kremlin, isso é notícia de primeira página. Há pelo menos 2 ou 3 artigos sobre isso, entre outros, discutindo o que foi dito durante essas reuniões. Acho que a atmosfera foi extremamente amigável. Seu presidente, que é o chefe de Estado, não o chefe de governo. Nós temos um primeiro-ministro. É mais parecido com o State Pricing, mas o presidente este isso was prominente. É mais parlamentar do que o sistema francês. Semelhante à relação entre a Grã-Bretanha e a França, eu diria. Sim. Certo. Esta é a parte importante. Eles tiveram uma reunião muito amigável e seu presidente fez um discurso bastante longo. Ele disse coisas como: estou satisfeito em notar que as tradicionais relações amigáveis e a cooperação entre os povos de nossos países, como vizinhos eternos, se fortaleceram ao longo do tempo. Este é o tipo de linguagem que nenhum país da Europa Ocidental usaria no momento. A questão é que a Mongólia não é uma ditadura. Ela não se encaixa no quadro de autocracias malignas versus boas democracias, porque a Mongólia é uma boa democracia e tem relações muito amigáveis com seu vizinho eterno. Sim, quero dizer, essa linguagem é bastante interessante porque funciona tão bem na língua mongol e é uma tradução para o inglês. Então é meio difícil entender a verdadeira natureza dessa frase. Mas vizinho eterno é uma frase comumente usada em mongol em relação à Rússia e à China. Como eu disse antes, é um fato geopolítico e geográfico. Você não pode simplesmente mover seu país para o outro lado do oceano. Você tem que lidar com seus vizinhos. Isso é senso comum. Você não pode esperar viver em paz se estiver sempre se metendo em problemas com seus vizinhos. Essa é a prioridade número 1 para o governo mongol, eu acho. Embora o governo mongol tenha essa chamada política do terceiro vizinho, onde eles visam criar laços mais estreitos com outros países de forma metafórica, como você acha que essa visita impactará essa política? Bem, a política do terceiro vizinho é uma parte importante da política externa da Mongólia. Historicamente, olhando para a geografia, a Mongólia tem estado espremida entre 2 gigantes desde o final do século XVII, nos últimos 300 anos. Ela teve apenas 2 vizinhos, exceto brevemente com os estados fantoches japoneses no início do século XX. Nunca teve nenhum terceiro vizinho nos últimos 300 anos. Reminiscências, somente de colapso laxo no vem é que a Mongólia é mais rente que mais sua própria política externa. A política do terceiro vizinho foi uma parte vital da estratégia da Mongólia, porque eles entenderam como tinha sido difícil durante séculos anteriores estar espremidos entre esses 2 gigantes. Eles precisavam encontrar uma maneira de se conectar com o mundo exterior. A política do terceiro vizinho inclui países como os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia. Também envolve países antigos amigos como o Vietnã, a Coreia do Norte e a Turquia. Esses países não são tradicionalmente democratas ocidentais, mas todos fazem parte da política de sua vizinha Mongólia. Você tem o Diálogo de Ulaanbaatar, que é organizado todos os anos, e a Coreia do Norte geralmente faz parte dele. A Mongólia é um país democrático no coração do Nordeste da Ásia. Tem boas relações com democracias como o Japão e a Coreia do Sul, bem como com autocracias como a Coreia do Norte, a China e a Rússia.
Isso serve como um contra-exemplo de como boas relações podem existir entre diferentes sistemas políticos. A Rússia e a China não se importam que a Mongólia seja uma democracia. Eles não estão tentando derrubar o governo mongol. Precisamente. Acho que foi há quase uma década que o presidente Xi visitou a Mongólia em uma visita de Estado. Ele discursou no parlamento mongol e fez um discurso significativo, dizendo que a China sempre respeitará o caminho de desenvolvimento escolhido pela Mongólia. Isso essencialmente significa que a China fará suas próprias coisas e a Mongólia fará suas próprias coisas. Respeitaremos o que vocês escolherem. E até agora, eles cumpriram essa promessa, certo? Nos últimos 30 anos, ninguém tentou derrubar o governo da Mongólia. Bem, não de forma ostensiva, mas pode ter havido alguma interferência eleitoral influenciando as eleições. No entanto, isso acontece em todo lugar o tempo todo. É apenas interessante. Ainda não houve golpes apoiados pela CIA ou algo do tipo. É exatamente isso que quero dizer. Hoje tive uma conversa com um acadêmico indiano e discutimos sobre Sri Lanka, Paquistão e Bangladesh. Todos esses países recentemente passaram por golpes de uma forma ou de outra, que foram apoiados, pelo menos retoricamente, pelos Estados Unidos. No entanto, algo assim não está acontecendo no Nordeste da Ásia quando se trata do relacionamento da Mongólia com a China e a Rússia. A Mongólia está, na verdade, cooperando com ambos os países, certo? Sim, precisamente. Olhando para a história, o Estado moderno da Mongólia está intimamente ligado à ideia de ser neutro ou servir como uma zona tampão entre a China e a Rússia. Esta foi a principal razão para conceder independência à Mongólia no início do século XX. Ambos os países queriam evitar ter uma fronteira direta um com o outro, então preferiram um Estado tampão entre eles. Isso marcou o início da formação do Estado moderno da Mongólia e continua a refletir essa perspectiva histórica. É importante entender que, embora a Rússia e a China atualmente tenham um bom relacionamento, nem sempre foi assim. Historicamente, a Rússia e a China tiveram muitas diferenças. A Mongólia serviu como uma zona de amortecimento, mesmo na época da dinastia Qing e da Rússia czarista. Havia um acordo para manter essa zona de amortecimento. Uma vez que isso mudou, a interferência do outro lado começou. Embora a Mongólia Interior agora faça parte da China, não há dúvida sobre se deveria se reunir com a Mongólia. As fronteiras atuais são claras, e essa zona de amortecimento beneficia tanto a China quanto a Rússia. Sim, precisamente. Como você acabou de dizer, Rússia e China estavam em desacordo nos anos 1980, o que é bastante recente em termos de geopolítica. A Mongólia, desde o início, durante a dinastia Qing, fez parte da dinastia Qing por quase 2 séculos. Durante esses 2 séculos, os Qing governaram a Mongólia como uma região quase autônoma. Não houve migrações em massa de Han ou interferência significativa. Eles foram em grande parte deixados por conta própria. Isso começou a mudar no início do século XX. Durante a rebelião dos Boxers, a dinastia Qing foi lançada no caos na década de 1910, pouco antes da Revolução. Foi então que a dinastia Qing tentou interferir nos assuntos internos da Mongólia e tentou iniciar migrações em massa de Han. Foi quando a Rússia czarista interveio, como você apontou. Sempre foi uma zona de amortecimento, e ambos os lados entendiam isso. A coisa interessante é que a União Soviética manteve esse status. Às vezes, a Mongólia é referida como a 16ª República, mas nunca foi realmente incorporada. A Mongólia era para o Nordeste da Ásia, o que a Polônia ou a Hungria eram para a Europa Oriental. Era um estado satélite que era politicamente bastante dependente de Moscou. No entanto, legalmente falando, sempre foi mantida independente. A Mongólia tinha seu próprio tipo de ditador stalinista
que fez muitas coisas ruins, mas não era, como a Ucrânia ou a Bielorrússia, que eram partes integradas da União Soviética. Sim, durante o período soviético, a ideia de neutralidade era distorcida. A Mongólia estava tão intimamente ligada à União Soviética que às vezes era chamada de 16ª República. Ulaanbaatar era altamente dependente de Moscou, e sua política externa era essencialmente ditada por Moscou. Ordens ministeriais eram primeiro redigidas em russo em Moscou e depois enviadas para Ulaanbaatar para serem traduzidas para o mongol para publicação. Isso ilustra o quanto a Mongólia era dependente. Um exército soviético inteiro estava baseado na Mongólia até a Revolução dos anos 1990, caso uma guerra eclodisse entre a União Soviética e a China. A Mongólia lutou para manter sua neutralidade durante a segunda metade do século XX. Se você observar a dependência da Mongólia, tanto da Rússia quanto da China, é interessante. No período atual, em que as relações entre a Rússia e a China são fortes, a Mongólia parece ter algo a ganhar. Referindo-se à informação na página do Kremlin, o discurso traduzido do seu presidente afirma que, após as conversações, os dois lados assinaram um acordo entre o governo da Mongólia e o governo da Federação Russa. Este acordo é sobre cooperação no fornecimento de petróleo e produtos petrolíferos e inclui o desenvolvimento de documentação de projeto para a reconstrução da TPP-3 em Ulaanbaatar. A TPP-3 é o oleoduto. É uma central elétrica. É uma usina de energia. Também nos concentramos no projeto da usina hidrelétrica, que tem sido discutido há anos. Um memorando de entendimento foi assinado entre os ministérios. Tenho o prazer de anunciar que o projeto do Rio Ege foi iniciado graças aos esforços bilaterais. Parece que muitos acordos econômicos foram provavelmente assinados ou pelo menos colocados em andamento. Bem, pelo menos no papel. Sim, porque a maioria desses projetos foi bloqueada pelo governo russo durante anos. Por exemplo, quando a Mongólia tentou construir uma barragem dentro de suas próprias fronteiras, a Rússia a bloqueou. Eles argumentavam que o rio deságua no Lago Baikal e que isso destruiria o ecossistema. Eles sempre usaram sua influência para manter o controle sobre o sistema elétrico e o fornecimento de petróleo da Mongólia. Sim. Mas agora, você acha que a Mongólia recebeu algo em troca por hospedar Vladimir Putin e fazer isso de forma tão pública? Eu não diria isso. Não acho que a Mongólia tenha obtido algo tangível do lado russo desta vez. Acho que foi mais um espetáculo para Putin. Ele realmente queria demonstrar ao mundo que não está sozinho e que pode fazer o que quiser no seu próprio quintal. Foi isso que ele tentou mostrar. Então, por que o governo mongol concordaria com isso? Como poderiam não concordar? Se dissessem não, os russos poderiam interromper o fornecimento de petróleo e a Mongólia congelaria no inverno. O país inteiro congelaria. Imagine, Ulaanbaatar é a capital mais fria do mundo, atingindo menos 40 graus Celsius no inverno. É fortemente dependente do petróleo e gás russos. Isso é Vedsem. Sim, tem poder. Por outro lado, a Mongólia também teve uma impressionante lista de dignitários mundiais visitando Ulaanbaatar no ano passado. O Papa esteve lá, o presidente da Suíça esteve lá, e até mesmo Blinken visitou, não foi? Sim, Blinken, o presidente da Alemanha, o presidente da Eslovênia, a família real do Butão, o presidente do Laos e David Cameron, você sabe. Quando David Cameron era o primeiro-ministro do Reino Unido. Então a Mongólia está realmente jogando com todo mundo no momento, certo? Acho que esse pedido do lado russo, se foi assim, provavelmente estava favorecendo a Mongólia, não estava?
into the hands of Mongolia, no? Yes, I mean that in an ideal world, yes, that would. Sim, em um mundo ideal, é assim que eles apresentariam a questão. Eles diriam: somos um país amante da paz. Somos amigos de todos. Não temos inimigos. Todos são bem-vindos se forem amigáveis com o nosso país. Eles não estão presos a ideologias. A retórica em torno de conflitos como Ucrânia ou Israel-Gaza está fortemente impregnada de ideologias. No entanto, na vida real, vidas humanas não podem ser discutidas apenas através de ideologias. Human lives cannot be, discussed through ideologies. Então, você acompanha muito a mídia mongol, mesmo morando no Japão. Você lê jornais e redes sociais mongóis. Como as diferentes gerações, especialmente a geração mais jovem na Mongólia, percebem a narrativa ocidental sobre a guerra Rússia-Ucrânia? É retratada mais como o Ocidente a apresenta? Ou é vista mais como um conflito de grandes potências em termos realistas? In more realist terms of this being a great power conflict? Bem, eu acho que tem mais a ver com a capacidade de cada indivíduo de processar informações. Sim, mas quando você assiste à mídia oficial mongol, eles retratam as coisas da mesma forma que a mídia ocidental? Ou é mais parecido com as discussões que temos aqui no YouTube? Definitivamente é um lado realista, mas BBC. Então sim, a Mongólia não segue da BBC. Não, quero dizer, toda essa narrativa de bem contra o mal simplesmente não faz sentido. Não, não faz. Não faz sentido para muitas pessoas que assistem a isso. Infelizmente, faz sentido para muitas pessoas na Europa que aceitam completamente. Mesmo no Japão, onde ambos vivemos, acho que os japoneses não são tão dogmáticos quando se trata da mídia aqui. Em relação à guerra na Ucrânia, eles tendem a vê-la como uma tragédia. No entanto, há definitivamente uma interpretação ocidental sobre isso. Acho que há uma divisão geracional. A geração mais velha é predominantemente pró-Rússia. Muitos deles foram educados na União Soviética e têm uma imagem nostálgica dela e do sucesso do Estado na Rússia. Mas também há um pouco de sinofobia, certo? Quero dizer, não é só um pouco. Ainda há uma sinofobia significativa presente. Mas deixe-me perguntar-lhe sobre o que lemos aqui. O discurso de Vladimir Putin foi estruturado de forma um pouco diferente. Como costuma fazer, ele voltou à história. Ele imediatamente fez referência à Segunda Guerra Mundial, à Grande Guerra Patriótica e à relação entre os dois países. Mas esse era o principal objetivo da visita, em primeiro lugar. Esta visita do presidente russo acontece a cada 5 anos durante os aniversários das batalhas de Khalkhin-Gol, a batalha entre Japão, Rússia e Mongólia, de 1939. E este ano eles estão marcando o 84º aniversário dessa batalha. Sim. Você acha que a Mongólia tem uma melhor compreensão da história? Uma das coisas que me incomoda na Europa é que parece que só lembramos de eventos a partir de 2022. É como se não existissem relações russo-europeias antes disso, exceto talvez em 2014. Isso me deixa louco. A situação na Mongólia é melhor, onde as pessoas estão cientes da longa história com os russos e acreditam na possibilidade de um desfecho pacífico com eles? Sim, isso é absolutamente verdade. Então, o que você acha desses planos econômicos agora? Até Vladimir Putin menciona o TPP-3 e as esperanças de mais interconexão, incluindo trazer estudantes mongóis para a Rússia. A Mongólia não depende de nenhum país específico para a educação. Você fez muitos dos seus estudos no Japão, e a Mongólia tem acesso à educação estrangeira. Você acha que isso aumentará as oportunidades para a Mongólia no futuro?
Well, I'm not very optimistic about it, Mongolia. Bem, não estou muito otimista quanto a isso. Não acho que a Mongólia possa ganhar muito da Rússia. Como mencionei antes, esta visita foi inteiramente iniciada pelo lado russo. Foi uma maneira de Putin demonstrar sua influência em sua própria região. Do ponto de vista mongol, não foi uma situação ideal. Eles não precisavam concordar, mas concordaram. Eles podem apresentar isso como parte de suas políticas de centralidade mais amplas. E que significa, é importante that for them senningskuntetfu. It's in thought house amagavist that they just cannot move away from where they are. They have to be friendly with everyone. Mongolia never even. Quero dizer, a Mongólia nunca apoiou a invasão russa. Eles nunca disseram nada a favor da guerra nesse sentido. Sim, absteve-se em todas as votações da ONU condenando a Rússia, mas enviou ajuda humanitária à Ucrânia. A Mongólia sempre insistiu que todas as disputas internacionais devem ser resolvidas através do diálogo e da diplomacia. Eles acreditam que as Nações Unidas deveriam ter um papel mais ativo na mediação de disputas globais. Não é como a Bielorrússia nesse aspecto. A Mongólia não está no campo russo nem no campo de ninguém. Eles estão apenas seguindo seu próprio caminho. Você acha? Sim, eu concordo completamente com você. Esta é uma das razões pelas quais eu foco em estudos de neutralidade e mantenho meu canal. Acredito que se mais países tivessem políticas externas independentes e de amortecimento, viveríamos em um mundo mais pacífico. A Mongólia está demonstrando como essa abordagem pode ser benéfica. O interessante sobre a Rússia é que Vladimir Putin está atualmente tentando usar a rota neutra que ele tem. Logo após sua visita a Dinor, que foi claramente uma demonstração da força com o Ocidente, ele foi para Hanoi, Vietnã. O que? Hanoi, to Vietnam, which is not a signatory to the ICC, but Não é signatário do TPI, mas ele mais ou menos explicou o que aconteceu. Achei isso muito interessante. Não tivemos muita explicação sobre o que aconteceu na Coreia do Norte enquanto ele estava em Pyongyang. Conseguimos isso enquanto ele estava em Hanoi. E agora ele está indo para a Mongólia. Novamente, isso parece ser uma viagem estratégica de política externa. Você vê alguma chance de que isso também possa aumentar as chances para o diálogo de Ulaanbaatar e outros fóruns internacionais de estados menores ganharem importância se os russos agora quiserem usar essa rede diplomática? Sim, precisamente. Este é o papel que os estados neutros podem desempenhar em qualquer momento da história. Há momentos em que são necessários para situações como esta. A Mongólia já demonstrou suas capacidades em diálogos de paz envolvendo a Coreia do Norte, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, China e Rússia. Acho que tem a chance de desempenhar um papel significativo novamente desta vez. Mantém relações amigáveis com todos os principais atores deste conflito. Você sabe de alguma viagem planejada por outros altos funcionários estrangeiros? Não, desculpe, não sei. Essas coisas acontecem de forma muito espontânea. Eles as anunciam com cerca de uma semana de antecedência. A visita de Putin foi anunciada apenas 4 dias antes. É realmente interessante, porque a Mongólia está sendo cortejada por todos os lados no momento. Quero dizer, cortejada ou coagida no caso da Rússia, se sua interpretação estiver correta. Mas é interessante que todos parecem querer ir para a Mongólia agora. Sim, e acho que está funcionando bem para todas as partes envolvidas. Macron visitou a Mongólia no verão passado e eles concordaram em um acordo para que a Mongólia desenvolva seus próprios reatores nucleares para energia atômica. Os chineses também estão investindo fortemente em projetos hidrelétricos. Além disso, a cooperação com a Índia, Japão e Turquia. A Mongólia está tentando maximizar os benefícios de todos os seus parceiros e desenvolver relações mutuamente benéficas com todos. Bem, estou muito feliz em ouvir isso. Última pergunta. Você vê algum perigo no horizonte?
para a política externa da Mongólia ou seu processo político interno? Não, não há grandes desastres iminentes. Quando você mencionou política interna, esse também é um ponto muito interessante. Nos últimos 30 anos, os governos da Mongólia mudaram frequentemente. Temos 2 grandes partidos, e eles se alternam no poder. No entanto, independentemente de quem chega ao poder, eles nunca alteraram a política externa. A política externa da Mongólia tem permanecido consistente, mantendo um equilíbrio entre seus 2 vizinhos e também equilibrando-os com outros parceiros. Este tem sido o princípio orientador nos últimos 30 anos, e nenhum governo se atreveu a reinterpretá-lo de qualquer forma. Não acho que isso vá mudar, porque a política externa está intrinsecamente ligada ao Estado mongol e à sua independência, como expliquei anteriormente. O Estado mongol atual não pode existir sem aderir às suas políticas de neutralidade. Esse é o ponto, e espero que os políticos mongóis no topo entendam isso. Eles parecem entender isso. Internamente não há grandes perigos. No entanto, do lado externo, há pressões de todos os lados, Rússia, China, Estados Unidos e União Europeia. Apesar dessas pressões, acredito que a Mongólia tem a chance de resistir completamente e ver dias melhores pela frente. Acho que sim. Essa é uma nota muito esperançosa pela primeira vez. Uma boa notícia. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Grace.